UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá pessoal, eu sou Thaís Crepaldi, produtora do UOL, e hoje eu estou com a campeã do BBB 20, Thelminha, aqui no UOL Entrevista. Vamos conversar um pouco como é que está sendo a agitação da vida dela, mesmo na quarentena. Então, eu queria agradecer muito por você conversar com a gente hoje. Olá, boa tarde, Thaís. Boa tarde, é um prazer imenso poder fazer essa entrevista com o pessoal da UOL. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá. Então, eu vou te fazer algumas perguntas de um pouco antes do BBB, até para a gente entender quem é a Thelma hoje, tá? Você sempre quis participar do BBB? O que te incentivou a se inscrever, né? E falar, não, putz, vou participar e acho que ganho. Se eu sempre quis participar do BBB e o que me incentivou, eu sempre assisti Big Brother, assim, eu era uma telespectadora assídua de BBB e eu sempre tive, assim, um lado mais exibido, assim, né? Eu sou bailarina formada, eu dancei 15 anos, então foram ali 15 anos em contato com o palco, com as artes, com o carnaval. Então eu sempre fui exibida. E aí eu uni essa vontade, né, de me exibir, de aparecer na televisão e o lado profissional que eu vinha num ritmo mais trabalhoso, assim, eu estava com uma escala de 60 horas semanais e eu estava vivendo para trabalhar, estava entrando num círculo vicioso. Então, quando eu me deparo com essa possibilidade de participar de um reality show, eu falei, por que não? Vou fazer um investimento de risco, vou dar uma pausa na minha vida profissional aqui fora. Eu sempre fui muito realizada profissionalmente, a medicina foi uma grande realização pessoal. Só que eu falei, isso não me impede que eu pause durante 3 meses e una essa questão de querer mostrar a minha história para as pessoas participando de um reality show. E isso foi o que me motivou a fazer inscrição e graças a Deus deu certo. E o que você achava, né? Você achava que você tinha a possibilidade de ganhar? Porque um monte de gente quer se inscrever para o BBB, mas a gente sabe que poucas pessoas passam da primeira, da segunda semana, né? Então, você achava realmente que você poderia ser a vencedora e quais são as suas qualidades que você falou, não, acho que dá para ir, né? Então, eu sempre coloquei, assim, desde o meu processo seletivo até o momento que eu entrei, eu coloquei como uma qualidade a garra, sabe? A garra em todos os momentos da minha vida, em toda a minha trajetória de vida, eu tive que ter muita garra. E isso foi uma das qualidades que eu mais apontei durante o meu processo de seleção no Big Brother. Estando dentro do jogo, eu me apeguei nessa garra. Quando me disseram só uma história de vida não vai ser o suficiente para ganhar, eu falei sim, vai entrar a Thelma com a história de vida de superação para mostrar para as pessoas, vai entrar a Thelma que é médica e que vai tentar levar um pouco de inteligência emocional para esse jogo, que eu acho que é uma das peças fundamentais para conseguir sobreviver dentro de um reality show, né, dentro de um confinamento com pessoas tão diferentes. E vai entrar a Thelma, passista de uma escola de samba, que é super divertida, que gosta de curtir as festas, que gosta de socializar com as pessoas. Eu falei, vai entrar um combo e eu vou unir todas essas Thelmas com muita garra para poder chegar até a final do jogo. Então, assim, eu não tinha certeza absoluta que eu iria chegar até a final, mas eu tinha todo esse combo na minha cabeça para poder conquistar as pessoas aqui fora. Que ótimo. E quando você soube que a competição seria com vocês, pessoas, né, desconhecidas, e com influencers, cantores, atores, te afetou de alguma forma? Porque aqui fora a gente soube um pouco antes, né? Acho que até uma semana antes, quando eles começaram a divulgar tal. Mas quando vocês souberam, vocês já sabiam isso desde o início, quando foram selecionados, ou só ficaram sabendo quando a gente soube?
e se isso te abalou, te deixou insegura de alguma forma. Então, o formato que foi escolhido, né, para essa 20ª edição, de colocar influencers, pessoas convidadas e pessoas inscritas, na verdade, nós não sabíamos disso, né? Eu, como telespectadora de BBB, já tinha tido contato na internet com algumas informações, alguns spoilers ali de algumas personalidades que iriam, outras não. Mas, na verdade, eu falei, eu vou esperar para ver se realmente eu vou ser selecionada e vou esperar para saber se é realmente isso que vai acontecer. E até o último momento eu achei que não fosse isso, eu achei que fosse uma fake news. Chegando no jogo, a hora que caiu o muro, e aí eu vi que era verdade, que tinham pessoas convidadas, né, artistas, atores, cantores, então, influencers. Aí eu falei, bom, se foi desenhado esse formato para o jogo, é porque todos nós aqui, as 18 pessoas que estavam ali naquele momento, né, que as outras duas foram da casa de vidro, mas as 18 pessoas que estavam ali tinham condições de competir para igual. Então, em nenhum momento isso me amedrontou, sabe? Eu sabia que se esse desenho tinha sido colocado para nós, é porque, de uma certa forma, todos teríamos chance de vencer, independente de número de seguidor. Eu sempre achei que o Big Brother é um jogo onde as nossas atitudes lá dentro pesam mais, né, para o público aqui fora. Então, eu acreditei nisso e fui. Então, não interferiu muito no meu jogo o fato de ter pessoas convidadas e pessoas inscritas. Que bom. E você falou de atitudes, né? Que o que conta mais é a atitude. Na sua trajetória ali dentro da casa, eu acho que você já respondeu isso várias vezes, mas enfim, tem alguma coisa que você se arrependa muito, assim, você fala, putz, eu não deveria ter feito isso, ou se eu tivesse feito isso, talvez eu tivesse evitado um paredão, ou tivesse evitado uma treta? Se tem alguma coisa que eu me arrependa dentro do jogo, então, eu tenho recebido muitos feedbacks, assim, positivos, assim, sabe? Muito carinho das pessoas. Então, eu ainda não tive tempo de olhar, de assistir praticamente nenhum episódio, eu só assisti a resumo. E eu acho que foi um jogo onde todo mundo errou um pouco e acertou um pouco, né? Então, eu também tive ali que, de repente, eu poderia ter feito de uma forma diferente, mas, no geralzão, eu acho que eu alcancei o melhor resultado, né? Que é o que poderia ter alcançado, que foi vencer. Então, não tem nada, assim, pontual, que eu falei, poderia ter me livrado de um paredão. Acho que não. Tudo aconteceu da forma que tinha que acontecer. O monstro que eu ganhei, o que aconteceu antes e o que aconteceu depois do monstro. Todos os paredões que eu passei, muito sofrido, tanto para mim lá dentro, quanto para as pessoas que torciam por mim aqui fora. Foram 4 paredões. Eu acho que o paredão é um momento dentro do jogo onde a gente se sente mais assim, exposto, vulnerável, ansioso. Então, mas eu acho que tudo foi do jeito que tinha que ser. Acho que cada paredão, cada momento ali de alegria e de tristeza foi um quebra-cabeça para poder dar o desfecho que teve, assim, para mim. Então, não tem nada assim, que eu aponte. Eu poderia te perguntar qual foi o seu momento mais feliz do jogo, mas acho que é meio óbvio, né? Então, eu queria te perguntar qual foi o seu momento mais difícil ali, que você olhou e falou, cara, foi duro para mim, assim. Eu, como telespectadora, de repente, olhando de fora, veria o monstro e a indicação do Babu, onde você estava entre o Babu, a Manu e a Rafa. Mas você tem algum que para você realmente doeu, assim? Exatamente. O momento mais difícil para mim no jogo foi ter que decidir o voto entre dois amigos lá dentro, né? Que era a Rafa Kalimann e o Babu. O monstro foi um momento assim difícil, mas na verdade foi um momento mais de frustração, porque eu estava acreditando numa coisa e tive que enxergar o jogo de outra forma ali a partir do monstro. Agora, um momento que realmente foi dolorido foi quando eu tive que escolher, infelizmente, entre votar entre 2 amigos. Foi o momento mais difícil.
E as amizades, né? Você saiu com a Manu, vocês estavam em 4 pessoas, até a saída do Babu, vocês estavam em 4 pessoas que eram muito amigas, né? Uhum. As amizades continuaram aqui fora, tá ainda mais forte, você voltou a falar com pessoas que saíram antes, como é que tá esse relacionamento, apesar do distanciamento social e da sua correria também, né? Então, os últimos 10 dias foram muito intensos, né? É, no sentido de ansiedade, no sentido, um misto de felicidade com nostalgia de também estar acabando, com ansiedade do que vai acontecer, assim, qual vai ser o desfecho do jogo, uma ansiedade de como a gente estava sendo avaliado aqui fora, uma ansiedade para rever as pessoas que a gente ama aqui fora. E eu dividi isso com o Babu, com a Manu, com a Rafa. E aí foi uma relação de cumplicidade muito bonita que a gente criou naquele momento, que graças a Deus a gente tem mantido aqui fora. Então eu continuo falando com todos eles, também com a Gabi Martins, que foram as pessoas assim que eu estive mais próximas ali do meio para o final do jogo. O restante, as que você começou junto, né? Você, a Marcela, a Gisele, o contato você já até comentou em algumas entrevistas que vocês se falaram, mas até por conta do distanciamento social e dos compromissos, nos falaram mais. Continuou dessa forma ou mudou alguma coisa? Vocês voltaram a se falar com mais frequência? Com as meninas, com a Marcela e com a Gisele, a gente ainda não teve tempo de conversar muito, assim. Eu conversei com a Marcela, tive uma conversa com ela bem sincera, assim, bem assim, de mulher para mulher, num lugar de admiração mesmo, para a gente desfazer assim, qualquer mal-entendido. E agora a gente segue assim, uma admirando a trajetória da outra aqui fora, mas a gente ainda não teve contato, oportunidade de falar assim com mais frequência, também pela correria, né, do dia a dia, mas eu torço muito por elas. Queria falar com você um pouquinho sobre essa coisa do coronavírus, né? Quando você entrou na casa, né? Até antes de entrar na casa, isso já estava rolando na China, né? No final de 2019 e tal. Uhum. E quando você entrou na casa, ele ainda não tinha chegado no Brasil. Mas aí depois vocês, Uhum. mais ou menos um pouco antes da metade do programa, vocês foram avisados pelo Thiago Leifert, né? Sobre o que estava acontecendo aqui fora. Eu queria entender como é que você desenhou isso na sua cabeça lá dentro, né? Como é que você estava imaginando e qual foi o impacto quando você chegou aqui fora? Como pessoa e como médica também, né? De ver o Brasil dessa maneira, né? A gente já está indo para aí quase 2 meses enclausurados, você ainda mais por causa do programa, mas como é que isso estava desenhado na sua cabeça? Tipo, eu tô tranquila, e de repente, quando você sai, você fala, putz, não era isso? Como é que você imaginou tudo isso aqui fora? A questão da pandemia pelo Covid-19, para mim, foi um choque. Foi um choque. Lá dentro, ao receber a notícia, num primeiro momento, eu fiquei muito preocupada com os meus familiares, principalmente a minha mãe, que faz parte do grupo de risco por ser idosa e diabética. Então, no primeiro momento, eu fiquei muito preocupada com ela, com a minha sogra, com as pessoas idosas da minha família. E depois começa assim a cair a ficha, a gente começa a levar assim a nossa imaginação ali dentro do jogo para todos os sentidos, assim. Então, eu comecei a pensar nos meus colegas de trabalho, o quanto isso poderia estar afetando a rotina deles aqui fora, e realmente afetou, o quanto isso poderia ter afetado o número de cirurgias, né? Eu, como anestesista, a gente realizava muitos procedimentos cirúrgicos, né, ao longo da semana. Então, eu comecei a imaginar tudo isso, e depois você vai ampliando, né, vai jogando num macro, assim, do quanto isso está interferindo. Quando ele colocou para nós a questão dos voos, né, internacionais, nacionais que tinham sido reduzidos, adiados, aí você começa a pensar, né, no impacto econômico, os profissionais liberais, né, os autônomos, o quanto isso estaria interferindo na vida das pessoas. Só que lá dentro, a visão que nós tínhamos era, se Deus quiser, isso vai ser uma coisa resolutiva a curto prazo. Então, na minha cabeça, a percepção que eu tinha é que, ao sair, eu iria encontrar uma data para acabar. Sabe, eu iria encontrar assim, pessoal, a vacina já está assim praticamente engatilhada e tal dia acaba.
E aí, quando eu saio, né, do confinamento e me deparo com a realidade aqui e percebo que as coisas estão encaminhando, né, e também, ao mesmo tempo, percebi o quanto as pessoas já estavam bem adaptadas a essa nova realidade no ponto de vista assim da rotina, né, na questão da higienização, de usar as máscaras, de manter a distância, né, preconizada, de lavar as mãos, de usar o álcool 70%, aí tudo isso foi assim, sabe? Parecia, nossa, que eu estava entrando num filme, assim, sabe? O aeroporto muito vazio, o aeroporto internacional de Guarulhos, numa quarta-feira à noite, que foi o dia que eu retornei para casa, super vazio. Então, aos poucos eu fui assim, foi caindo a ficha, eu fui me habituando com essa nova realidade. Mas o primeiro momento assim foi impactante, tanto lá dentro quanto aqui fora. E como médica e cidadã, você agora que já está um mês aqui fora, já está mais ou menos habituada com esse tipo de confinamento, como é que você vê a situação do nosso país nesse momento, né? Eu vejo como um momento delicado, né? Que as pessoas ainda têm que zelar muito pelo cuidado, né, consigo mesmas e com as famílias, e delicado no sentido de tentar se preservar, de tentar manter, né, esse isolamento social. Eu sempre avalio o impacto que isso tem trazido para a vida das pessoas também, né, no ponto de vista financeiro, e também do ponto de vista psicológico das pessoas, né? A saúde mental das pessoas, o quanto isso interferiu na rotina, né, das famílias brasileiras. Então, eu penso que é um momento muito sensível, assim, né? Um momento bem delicado e que a gente tem que se apegar em pequenas coisas, assim. A gente tem que buscar outras atividades que possam, assim, resgatar essa nossa saúde mental enquanto isso não se soluciona, assim. E coloco uma boa expectativa, né, de que as pesquisas aí evoluam e que a gente consiga, dentro de algum prazo, assim, né, dentro do possível, e voltando à nossa vida normal. Eu acho que é um momento bem, bem sensível mesmo e que vai interferir nas nossas rotinas para sempre. Assim, a gente criou hábitos, né, por conta dessa pandemia, que acho que a gente vai levar para o resto da vida, né? Essa questão da higiene, essa questão até mesmo do distanciamento. Eu acho que isso vai ser uma coisa que a gente vai acabar carregando, tomando esse hábito para as nossas vidas assim para sempre. Você está aí em confinamento praticamente desde o começo do ano, né? Então, daqui a pouco você vai fazer Desde o seis dia 15 meses. de janeiro. Você vai fazer 6 meses que você está em confinamento. Você tem alguma dica? Eu sei que você está agora muito cheio de trabalho, né? Mas você tem alguma dica de alguma coisa que você tem feito para não pirar, sabe? Tipo, não, agora, ó, esse momento, vou parar, vou meditar, ou não, vou assistir um filme. Tem alguma coisa que você tem feito, assim, para sair dessa neura de estar toda hora dentro de casa? Olha, agora, né, nesses praticamente 30 dias que está próximo de inteirar 30 dias que eu saí, eu tenho tido uma rotina cheia, assim, então o meu tempo tem sido ocupado, graças a Deus, a minha mente está sempre ocupada. Mas no confinamento voluntário que eu tive, que foi o reality show, o que me fez muito bem, assim, de alimentar a alma, assim, de verdade, foi o contato com a leitura. Eu sempre tive, né, contato com a leitura, mas dentro de um confinamento, os momentos em que eles permitiram que eu tivesse contato com o livro, assim, para mim, nossa, foi assim um bálsamo para a alma, sabe? Então eu acho que a leitura consegue nos levar para outros lugares, assim, dentro da nossa imaginação, assim, dependente do tipo de leitura, né, consegue sempre gera uma reflexão. Então eu acho que a dica que eu daria é o contato com a leitura, para quem gosta. Tem né, alguma dica aí de quais livros que você indica? Então, eu agora, né, tô numa fase, eu consumi bastante livro de autoajuda lá dentro do reality, assim, né?
consumi bastante livro de autoajuda. No momento, eu não estou lendo nada, por falta de tempo. Mas eu quero buscar livros, eu quero ler Djamila, eu quero ter um pouco mais de contato com os livros que apontam para nós as histórias do feminismo, né, do racismo estrutural. Mas isso é uma opinião minha, assim, uma busca minha. Mas lá dentro do reality, o que me fez muito bem foram os livros de autoajuda. Eu li Augusto Cury lá dentro. Tem algum que você já leu, alguns que você já leu, que você indica para quem estivesse assistindo? Tem. Nossa, eu li um livro, A Menina que Roubava Livros, que foi um livro que acho que nesse momento sensível, eu acho que traz uma grande reflexão. Que mais? Na Minha Pele, do Lázaro Ramos, também foi um livro que para mim foi muito bom. Tem tantos livros. Deixa eu pensar qual mais. Acho que Na Minha Pele, A Menina que Roubava Livro. Gente, eu sou bem eclética com música e com livro. O Pequeno Príncipe foi um livro que assim foi muito bom para minha vida também. Tem várias assim. Não tem uma literatura assim que eu me apegue, sabe? Eu sou bem eclética em relação a isso. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Você citou aí até das suas próximas leituras, a Djamila e tal. Eu queria entender de você qual é a importância de você ser uma voz da representatividade feminina e negra neste momento que a gente. Como eu recebo nessa questão da representatividade, né, do feminismo e de ser uma mulher negra no Brasil, eu acho que nós estamos num momento em que estamos tão sensíveis assim, e a gente já está chegando no limite para já chegamos no limite, né, de qualquer tipo de discriminação, sabe? Não só contra a mulher, contra os negros, mas também discriminação por questão de opção sexual. Eu acho que nós estamos num momento que a gente está precisando ter empatia, sabe? Eu acho que a palavra é essa. Então, quando me colocam uma bandeira de representatividade, eu recebo com muita honra e no meu lugar de fala, eu quero continuar sempre me posicionando enquanto houver atitudes machistas, enquanto houver atitudes racistas, eu quero continuar me posicionando, utilizando esse lugar de fala para defender as pessoas que se identificam comigo e também servir como exemplo para essas meninas que se identificam comigo, sabe? Eu tenho nos meus projetos sair dando palestra, incentivando e motivando, porque não é fácil ser mulher preta, pobre no nosso país, e eu acho que essas meninas precisam de representação mesmo, sabe? Elas precisam se inspirar em pessoas que conseguiram alcançar os seus objetivos e acreditar plenamente que elas também podem, entendeu? Não permitir, assim, empecilhos, não permitir rótulos, não permitir que elas sejam subestimadas pela cor da pele, pelo fato de ser mulher, pelo fato de ter uma condição social menor. Então, eu acho que esse é a grande responsabilidade, né, de uma representação, e eu quero honrar na medida do possível, quero sempre, acho que a gente nunca atinge o nosso limite, a gente sempre tem que estudar mais, temos aí grandes pessoas que também representam essa mesma bandeira, e eu quero me unir a essas mulheres para poder ter cada vez mais esse posicionamento de incentivar as pessoas que se identificam comigo. E você acha que dá para conciliar? Você já falou em algumas entrevistas que assim você pretende voltar, né, à medicina, mas agora a sua vida mudou, né? Você está cheia de compromissos, né? Enfim, até você mesmo disse que pretende dar palestras e tal. Você acha que dá para conciliar a rotina médica com a rotina de influencer? Eu acho que dá. Eu acho que
com certeza é possível conciliar a rotina médica com a rotina de influencer. É uma responsabilidade muito grande, né? Mas eu acho que o meu lugar de fala, ele também se volta para a medicina, né? Numa pandemia como nós estamos vivendo, onde as pessoas precisam de orientação, né? Nós acompanhamos os noticiários e às vezes a gente precisa se orientar, precisa de uma motivação. Então, eu tenho utilizado, né, esse meu espaço como influenciadora para orientar as pessoas, para passar uma mensagem positiva também, voltada para a pandemia. Então, eu acho que casa totalmente, assim. Dá para conciliar, sim, eu já conciliei outras situações na minha vida. Então, eu acho que quando a gente se propõe a fazer, a gente tem que fazer bem feito. Eu amo a medicina, quero voltar a anestesiar e quero continuar sendo a melhor anestesista que eu posso ser no meu dia a dia, dentro da minha realidade ali profissional. E como influenciadora, quero também sempre valorizar, né, esse papel e nunca perder a noção da responsabilidade de influenciar as pessoas de acordo com o meu estilo de vida, né? Então, eu acho que dá para conciliar perfeitamente, sim. Você já teve, né? Acho que um gostinho aí de como ser famosa de agora para quando você sair da casa. Você acha que como é que você está preparada para lidar com esse peso, né, da influência? E agora, por tudo, as pessoas, né, são canceladas, que você realmente precisa ter um cuidado em falar qualquer coisa, porque é interpretado de uma forma errada ou levado por algum outro lado. Porque a Thelma disse isso e aponta o dedo para aquilo. Está preparada para esse tipo, né, de comportamento agora com a sua nova vida? Eu acho que ao assumir esse papel, a gente tem que ter responsabilidade do que a gente fala, né? Saber, né, que uma fala vai estar ali sendo ouvida e muitas vezes um posicionamento pode ser adotado por várias pessoas, né, que se identificam comigo. Então, eu tenho que ter noção, tenho sim noção dessa responsabilidade. E eu acho que sempre é possível, assim, a gente é humano, acho que errar é humano. Então, acho que quando você comete um erro dentro do meio, né, de influenciadora, eu acho que é importante reconhecer e se retratar. Eu acho que isso já aconteceu em diversas situações e eu acho isso uma atitude super válida, né? Eu acho que faz parte também, às vezes, errar para mostrar que somos humanos, porque às vezes a internet nos coloca de uma forma como se a gente vivesse ali fora da realidade. O que eu quero mostrar para as pessoas é exatamente que eu sou uma pessoa comum, né? Que eu sou uma pessoa que também tem os meus problemas, né? Que tem um dia que eu acordo muito feliz, mas tem um dia que eu também vou acordar triste. Eu acho que trazendo as pessoas para essa realidade, eu acho que elas vão se identificar muito mais, porque isso acontece na vida de todo mundo, né? Tem dia que a gente está muito feliz, tem dia que a gente está muito triste, tem dia que a gente quer conversar com todo mundo, tem dia que a gente quer ficar mais caladinho. Então, eu acho que cada vez mais eu quero mostrar a realidade mesmo e não perder, né, a noção da responsabilidade que é ser influenciadora. Você, pensando nisso, né, que você falou, dessa responsabilidade e tal, né, que você gosta disso, você mesma já disse na entrevista e dizia muito na casa que você é uma médica exibida, né? Em algum momento, você pensou que, quando estava lá dentro da casa, que você seria tão famosa, assim, e aproveitar, enfim, se você quiser já emendar, como você sempre diz, que eu era uma médica exibida, em algum momento, você pensou em seguir outra carreira que não fosse a médica, até por conta, né, desse exibicionismo aí? Sei que você era bailarina, tem a questão da escola de samba, claro, mas em algum momento você falou, putz, não, quero fazer outra coisa? Houve um momento da minha vida que eu tive que tomar a decisão se eu seguiria a carreira de bailarina profissional ou se eu investiria nos estudos para prestar vestibular para medicina, que foi por volta dos meus 18 anos. E aí foi uma decisão difícil, porque eu sempre fui, né, muito ligada às artes,
Mas com 18 anos eu percebi que as meninas que estavam fazendo muito sucesso no mundo da dança, do balé clássico, tinham 11 anos, 12 anos, um meio bem parecido com a questão dos jogadores de futebol, que os meninos novinhos ali já são, né, selecionados nas peneiras e já tomam aí um rumo de sucesso para os mais talentosos. E no balé aconteceu isso também, quando eu fazia. E aí, aos 18 anos, eu falei, não, eu acho que eu vou adotar a dança não profissionalmente. Eu acho que eu vou levar mais como um hobby, não vou me afastar dessa parte artística, que é uma coisa que me faz muito bem, mas profissionalmente eu vou escolher a medicina. E aí a medicina acabou ocupando muito espaço, muito tempo na minha vida, né? Foram 9 anos de dedicação. Então, não, eu acabei seguindo aí por esse caminho. Só agora, pré-reality show, é que eu tive esse ato de coragem de pausar a minha profissão para poder investir nesse reality, que teve esse desfecho maravilhoso. Agora, a questão da fama lá dentro, eu também não imaginava. Eu tinha noção que eu estava dentro de um reality show, que eu estava ali me expondo diariamente, né? Mas nunca foi assim, eu nunca imaginei, eu vou sair, vou estar muito famosa. O que eu sempre me preocupava é que eu não queria sair e olhar para o jogo e me sentir arrependida de ter passado por cima de algum princípio meu, de ter passado por cima de alguma coisa que eu acreditava por conta do jogo. E foi exatamente isso que eu não fiz, sabe? Então, eu não passei por nada do que eu acredito lá dentro. Mesmo que tenha sido chamado de planta, mesmo que tenha sido criticada por algumas pessoas, eu saí com a consciência limpa de que eu fui o que eu sou aqui fora, sabe? Eu acho que dentro de um reality show, acho que manter a essência, e quando você consegue, além de manter a sua essência, ter o reconhecimento do público, que foi o que aconteceu comigo, então acho que foi um melhor resultado, mais do que a fama, sabe? O reconhecimento das pessoas. Então, eu acho que foi isso. Eu tomei um choque quando eu saí, né? Mas fiquei muito feliz. Mas esse reconhecimento, para mim, foi muito mais importante do que a fama e do que o prêmio, inclusive, sabe? Ter pessoas que se identificaram e que me admiram pela minha história de vida. Porque você realmente, assim, você até fez live com a Thaís Araújo, a Viola Davis estava torcendo para você. Como é que foi isso, né? Como é que foi essa, tipo, quando é que essa ficha caiu? A hora que você saiu, eu falei, gente, como assim a Viola Davis, né? A questão da Viola Davis foi assim, logo nos bastidores, alguém da produção chegou e me contou, e eu fiquei muito feliz, e me levaram para um programa no Multishow, e aí de cara eu já colocaram a Preta Gil conversando comigo, a Preta Gil que eu sempre admirei como artista, e ela conversando comigo e falando, inclusive você vai trabalhar comigo, eu já conversei com o seu marido, e ali para mim, nossa, foi uma sequência de, parecia que eu estava sonhando real, assim, eu falava, meu Deus, então é isso mesmo, eu acabei de ganhar o programa, agora eu já estou aqui, a Viola Davis me retweetou, a Preta Gil tá falando comigo, então, assim, a ficha foi caindo dessa forma, assim, sabe? No choque, assim, sabe? Foi choque atrás de choque. E eu falando, meu Deus, que horas eu vou acordar desse sonho? Eu achava que ia acordar lá no quarto céu do Big Brother e falar, não, eu sonhei que eu tinha ganhado o BBB e que um monte de gente me admirava. Mas, graças a Deus, não era um sonho. É um sonho, sim, mas que virou realidade. E quando você estava já, né, há dias da final, quando ficou você, a Rafa e a Manu, você tinha... Eu acredito, eu nunca passei por isso, mas eu acredito que a gente sempre pensa que não é a gente que vai ganhar. Você tinha alguma coisa assim, tipo, eu acho que é a Rafa, ou eu acho que é a Manu? Sim, eu tinha. Eu sempre coloquei ali nesses últimos dias que nós convivemos, que qualquer uma das duas que ganhasse, eu ficaria muito feliz. Eu acho que isso também era o que elas pensavam. Então, psicologicamente, eu me preparava para ficar em terceiro lugar, porque eu falei, às vezes é melhor a gente até se preparar assim, né, para uma frustração nesse momento do jogo. Eu falei,
pelo menos, não é que eu ia ficar frustrada, mas você já vestir a camisa de não, eu vou ser campeã, eu nunca ia conseguir vestir essa camisa. Ainda mais pelo fato de estar ao lado de mulheres tão, né, maravilhosas e que eu gostava tanto. Então eu falei, então eu vou ficar aqui no terceiro lugar, porque aí já vou estar assim, muito feliz, né? Então, em alguns momentos eu pensava que ia ficar em terceiro lugar, e aí falei, então não vai ter nenhuma frustração, eu vou ficar muito feliz de dividir esse pódio com as meninas. E aí, quando eu me vejo em primeiro lugar, foi maravilhoso, né? É foi uma reação ai, meu Deus, de novidade, assim, olha a notícia boa que eu tenho para te dar, você é a campeã. Então, foi ai, me fugiu a palavra agora. Uma surpresa muito boa. Uma surpresa muito boa. E surpreendentemente, ou curiosamente, né, você foi campeã esse ano. O ano passado, a gente teve uma campeã que foi a Paula, que é completamente o seu oposto. Assim, de tudo, assim, para quem acompanha a BBB, de tudo que viu em você, não via na Paula, e tudo que via na Paula não via em você. Não estou falando de qualidades nem de defeitos. Eu queria entender de você como é que você vê isso, essa mudança, né, de público. Lógico que tem isso, né? Muita gente em casa também. Esse Big Brother ele foi diferente, mas o que você acha que mudou nesse público ou nessa população brasileira para ter essa diferenciação? Eu acho que, sim, a cada ano, o Big Brother, ele conta ali várias histórias, né? Então, eu acho que a cada ano vai depender ali de como as histórias acontecem, de como as histórias se desenrolam, né? A prova disso é que já teve edição que levaram ex-participantes e o desenrolar dos participantes que já tinham vivido aquilo foi totalmente diferente, né? Então, é muito diferente. Eu acho que, de repente, se um de nós voltássemos em outras edições, outras histórias estariam sendo contadas, né? Mas eu acho que quando você conta essa história, né, dentro de um reality show, você conta várias histórias, isso reflete muito com as pessoas aqui fora, assim. Eu acho que lá dentro são colocados perfis que a gente encontra na sociedade também, e as pessoas vão se identificando com isso. E eu acho que agora a gente está num momento da sociedade onde a gente está tendo muita empatia, e é o que eu falei, a gente não aguenta mais nenhum tipo de discriminação, nenhum tipo de intolerância, e eu acho que essas bandeiras foram levantadas esse ano de uma forma que o público quis ouvir e quis honrar, sabe? Então, eu acho que foi isso que aconteceu esse ano, tomou uma proporção que eu não imaginava, é uma edição que eu tenho muito orgulho de ter participado, pelas pautas que foram levantadas, né, da maneira como foi levantada e da maneira como o público abraçou essas pautas. Então, eu acho que é isso, a cada ano vai mudando, e esse ano teve assim uma repercussão que, para mim, foi o melhor, assim, o melhor desfecho e a melhor representação, que não foi só minha, foram das meninas que participaram também. A questão do feminismo foi muito bem pontuada lá dentro, a questão do racismo também, pontuada por mim e pelo Babu. Então, eu acho que é isso, eu acho que reflete muito o que a população não tolera mais. Eu acho que foi o que a população quis mostrar para as pessoas através do resultado de um jogo. Você citou que teve edições com participantes, né, com antigos participantes. Se você fosse convidado novamente, você passaria por tudo isso de novo? Nesse momento, um mês após, eu acho que eu não consigo pensar em outro confinamento de reality show. Nesse momento, eu não consigo nem pensar na possibilidade assim, de estar confinada voluntariamente, né? Afinal de contas, eu estou aqui confinada já desde janeiro, então, nesse momento, eu não consigo pensar, não. Tem que ter muito psicológico para poder encarar, assim, outro reality. Mas, assim, né? Nunca diga nunca, né? Mas, nesse momento, eu não consigo pensar nisso, não.
Faltam só mais 2 perguntas, tá? Tá. Você já comprou alguma coisa? Já deu para comprar alguma coisa com o dinheiro do prêmio? Alguma coisa que você queria muito? Você falou, não, isso aqui eu queria. Se eu ganhar, eu vou comprar. Já deu para pensar em alguma coisa ou para realizar algum sonho, mesmo com essa questão da quarentena? Não, eu tenho o sonho de ter um apartamento próprio, né? Só que nesse momento eu acredito que a atitude mais inteligente é investir esse dinheiro, de alguma forma fazer com que ele renda, com que ele multiplique, para depois realizar esse sonho. Então eu estou assim, bem um passo de cada vez. Não comprei nada. Mas ganhou a Clotilde, olha aí. A Clotilde eu ganhei. Vai ser uma ótima lembrança, assim. Foi um ótimo prêmio de recordação. Vai ficar aqui na minha sala. E quais são os seus planos para depois da pandemia, Thelma? Você falou que pretende fazer palestras, enfim, tem a questão também da sua profissão como médica. Você já consegue desenhar aí alguma coisa que você queira retornar ou começar depois que tudo isso acabar? Sim, assim que acabar a pandemia, né, que a gente puder retomar a nossa rotina normal, eu estou numa fase que eu estou absorvendo todas as oportunidades positivas que as pessoas têm me dado. Então, tanto no meio publicitário, quanto em utilizar o meu lugar de fala de orientar as pessoas, né, em relação às causas da medicina também. Então, eu quero continuar com isso, sim. Aos poucos, eu quero ir retomando o meu trabalho como anestesista, né? Talvez não na mesma intensidade como eu fazia antes, né? Talvez não com a mesma carga horária, uma carga horária um pouco menor para poder conciliar com essa questão de influenciadora, de formadora de opinião. E quero estudar muito, 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 tanto na medicina, que é uma profissão que a gente sempre tem que estudar, sempre tem que se atualizar, né? A anestesia é uma especialidade muito dinâmica, então sempre tem algo novo para ser estudado, né? E para ser incorporado na nossa rotina. Então, quero estudar muito a minha parte profissional, assim como as outras causas que eu venho falando, né, no meu lugar de fala. Quero estudar muito, assim, estou com muita vontade de estudar. E as realizações pessoais também, né? O meu instinto materno já está bem aflorado, então tem bastante coisa aí para conciliar nesse futuro, assim, são meus planos. Você acha que você, terminando a quarentena, você já pensa em ser mamãe? Tem planos aí para isso? Não, acho que para esse ano não. Eu tenho muita vontade de entrar na fila de adoção, que é um processo um pouquinho mais demorado, né? Então eu tenho muita vontade de já dar o start na fila de adoção. Mas biologicamente, acho que eu vou esperar pelo menos mais um ano. Pessoal, chegamos ao final do nosso UOL Entrevista com a Thelma. Eu queria agradecer novamente, Thelma, a sua participação aqui com a gente. Foi muito legal conversar um pouquinho mais com você. Muito obrigada, foi um prazer imenso conversar com vocês e com todo o público aí da UOL.